Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Iniciando essa live nesta madrugada, 6h30, talvez um pouquinho, um minutinho passado. Mas já estava em oração aqui desde as 5 horas da manhã. Eu digo, hoje eu vou madrugar, né? Nós vamos tentando, né, colocar uma disciplina. Eu já tinha botado desde a semana passada, na sexta-feira, vamos madrugar. E graças a Deus, em nome de Jesus, né, já foi vencida uma batalha. Consegui estar aqui, já começo a expressar minha gratidão ao Senhor, minha gratidão a Deus, exaltando o seu nome, porque Jesus é poderoso, Ele é aquele que nos sustenta. Amém? Se você ouvir um miado, o meu gato, ele tá... ele é da madrugada, né? Ele acabou de entrar aqui. E aí ele tá participando da live junto com nós. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa live já estava marcadinha. Eu tenho um estudo da Palavra de Deus para passar no dia de hoje. Só que antes de entrar no estudo da Palavra do Senhor, né? Eu quero estar iniciando com uma oração e também antes de entrar na palavra vamos conversar um pouquinho a respeito de uma visão de propósito que eu tenho para passar, né, para vocês, e sobre o meu livro também. Vamos orar ao Senhor neste momento então. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor me tem dado, Pai. Pela vida, pelo teu sustento, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, pertence a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa direcionar cada palavra que sair da minha boca aqui, Senhor, aos corações. Eu não conheço as pessoas, Pai, que estão assistindo ou que irão assistir esta live. Mas o Senhor é aquele que tudo vê, contempla tudo, sabe. Que o Senhor possa direcionar, Pai, a Tua palavra aos corações. Porque a obra é o Teu Espírito Santo quem faz. Eu conto, Pai, com a Tua ajuda, com a Tua maravilhosa presença. Senhor, com a manifestação da Tua graça. Porque eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua ajuda, Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus, que haja do Teu operar, que haja, Senhor, sim, do Teu favor. Obrigada por tudo. Fica conosco neste dia, Senhor, direcionando cada passo, direcionando o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir. Senhor, como o salmista disse, tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Não somente em palavras, Senhor, mas também com as nossas atitudes, com o nosso proceder, que possamos andar em espírito. Em nome de Jesus, nos capacita para isso, eu te peço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Essa graça maravilhosa de nós contar com a presença dEle todos os dias. Sabemos que não estamos sozinhos, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Antes de nós entrar na palavra do Senhor, então, eu quero dizer que após essa live, eu vou estar liberando o link lá no YouTube. É um pedacinho só, né, do meu livro, o qual eu fiz um audiobook lá, né, editei tudo. Não ficou 100% porque eu não utilizei um programa de edição, nada, né, foi tudo assim. Eu recém estou estudando para ver como é que edita áudio, coisa assim, então até acabei de baixar no computador, né, um programa que faz edição. Então devagarinho eu vou aprendendo e depois vai melhorar a qualidade.
mas eu vou estar disponibilizando o link, vou colocar no Stories depois, o link desse audiobook, que é o meu livro, né, que no caso é autoral. Vai sair depois o livro físico, né, uma novidade boa, glória a Deus, glorifico a Deus por isso. Eu vou fazer uma remessa do livro físico e vou estar disponibilizando ele também em forma de e-book. Só que no e-book ele vai ser, né, lá em PDF normal, mas o livro físico ele vai ser, como é que eu vou dizer assim? Vai ter capa, assim, vai ter desenho, vai ser ilustrado, vamos dizer assim, algumas ilustrações, vai ser mais elaborado, vamos dizer, né, esta palavra. Então, que eu peço que aqueles, né, que assistirem, que orem por mim, pela minha família, porque nós temos sim, né, o desejo no coração de que a palavra de Deus avance. O propósito do nosso coração é que a palavra de Deus ela chegue a muitos lugares, né? Não digo nem ainda onde não chegou, porque às vezes até já chegou, né? Mas é uma semente que é lançada. E a palavra de Deus nós sabemos que ela não volta vazia. Quando nós lançamos essa semente, ela pode frutificar. Então, diz a palavra de Deus também, pregue em tempo e fora de tempo. Então é necessário haver a semeadura. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Mas este é o tempo que Deus tem levantado vidas que se disponibilizem na sua presença para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho do Senhor. E esse propósito é um propósito que Deus se agrada porque é algo para a eternidade, um propósito de salvação para as vidas. Então eu creio que Deus está nesse negócio, né? Porque é da vontade dele o ide do Senhor. Então há coisas que a gente não tem dúvida de que é a vontade, a perfeita vontade de Deus para nós. Há coisas que nós pedimos direcionamento, Senhor, direciona aqui, direciona lá. Fala comigo, Senhor. Quantos de nós às vezes buscamos uma direção de Deus, não é verdade? Mas tem coisas que Deus nos deixa muito claro na sua palavra, a qual nós sabemos, não, isso daqui é da vontade de Deus, é a verdade de Deus. Então é muito bom nós ter essa clareza da vontade de Deus nas nossas vidas. Eu quero começar então com a palavra do Senhor, né, lendo o primeiro versículo, Romanos 8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a palavra de Deus, ela vem como uma verdade para nós. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Porque Jesus ele veio trazer salvação. Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Mas a palavra de Deus ela é completa. Eu gosto de pegar detalhes dela, né? E diz assim, ó, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E não é fácil, irmãos, nós não andarmos segundo a carne. Existe uma batalha, né, que eu já falei até na outra live, entre carne e espírito. Não somente no sentido, né, de fazer coisas horríveis, terríveis, não. Mas às vezes, né, algo que talvez é considerado pequeno para o ser humano, né? Porque a nossa justiça não é a mesma de Deus, né? A Bíblia diz que a justiça do ser humano é como um trapo de imundícia, mas Deus ele é tão justo, tão santo, tão maravilhoso, que a gente não pode compreender a grandeza do nosso Deus. Mas nós temos aquilo que Ele permitiu nós ter, uma revelação da sua palavra, pelo seu Espírito Santo, que nos dá um discernimento, que faz nós entender mais da palavra do Senhor, nós conhecer um pouquinho mais de Deus,
que é tão bom para conosco, tão maravilhoso, né? Então, né, falando desta palavra, que nenhuma condenação, eu quero entrar num assunto sobre pecado, é um estudo, né? Então, se você está assistindo nessa manhã aí, eu creio que está com tempo, né? Não sei se trabalha ou não, mas eu já estou fazendo essa live bem cedo. Mas assista mais tarde se você não conseguir assistir agora. Assiste mais tarde, porque é algo que vai trazer uma clareza sobre o pecado. Vamos começar, né? Se a gente ler todo o capítulo de Romanos, vai falar, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós, ela é inimiga de Deus. Ou seja, né, a nossa natureza humana, ela tem uma tendência para o mal, ela tem uma tendência para as coisas erradas. Ela é inimiga de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, existe uma natureza de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente para o Senhor. Então a natureza divina, ela está em nós também. Aí pode acontecer de nós manifestar os frutos do Espírito Santo, que vai estar lá no livro de Gálatas. Eu acho que eu marquei aqui, né? Deixa eu ver se eu marquei. Eu acho que eu marquei. Livro de Gálatas, do capítulo 5, a partir do versículo 16 ali em diante. Vai falar sobre os frutos do Espírito Santo e também vai falar sobre as obras da carne, né? Mas o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele vai zelar por ter uma vida que ande segundo aquilo que Deus nos instrui, segundo o amor, segundo a misericórdia, bondade, né, benignidade, todas as coisas que vêm de Deus, paz, mansidão. Existe sim, muitas vezes, né, uma luta, uma batalha, por exemplo, quando vem a ira, né, quando vem algo ali que te tira do sério, você vai procurar a presença de Deus e dizer, Senhor, me dá a tua paz. Senhor, me dá a paciência que eu preciso. Aí vem o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Aí, através desse fruto, você consegue ali, né, se conter e não pecar. Porque a palavra de Deus diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, é necessário a presença de Deus, o Espírito Santo ali nos aperfeiçoando nas nossas fraquezas, nos auxiliando, nos ajudando. Nós contamos com a presença de Deus neste tempo. Nós contamos com a presença do Espírito Santo de Deus para nos capacitar a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. É tão bom saber disso, que não estamos sozinhos, mas que existe um Deus que deixou para nós, Jesus deixou para nós o Espírito Santo para nos ajudar, nos auxiliar nesta caminhada. Vamos aproveitar este tempo da graça, vamos aproveitar e vamos nos aproximar de Deus. Vamos chegar a Ele, contar para Ele verdadeiramente as nossas fraquezas, aonde nós estamos precisando de uma ajuda do Senhor. Reconhecendo que nós precisamos da ajuda de Deus. Porque há muitos que não reconhecem, né? Eu vou entrar numa listinha aqui. Você já deve ter ouvido falar dos 7 pecados capitais, né? Foi feita essa separação, tudo, mas dali deriva muitos outros, muitas coisas, né, que derivam dali, os quais são as obras da carne, que eu não li aqui, mas agora me veio, né, que eu vou ler, que é, né, as obras da carne são manifestas, nas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já dantes os disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que é necessário o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque se nós não tivermos o fruto do Espírito Santo, se nós não tivermos, ali alinhados com a palavra de Deus, nós sabemos que nós estamos em condenação, porque não estamos em Cristo Jesus, para que nenhuma condenação haja na nossa vida. E então, quando sim, nós falhamos, às vezes, sem querer, mas nós temos esta oportunidade de chegar na presença de Deus e pedir perdão para o Senhor. E Ele nos perdoa, Ele nos limpa e Ele nos ajuda na nossa caminhada. O Senhor é tão bom que Ele nos olha com misericórdia. A palavra de Deus diz que a cada manhã a misericórdia do Senhor, ela se renova. Glória a Deus. Vou entrar então neste estudo que fala sobre esses 7 pecados capitais. Vamos falar sobre o pecado. Lá no livro de Marcos, do capítulo 7, versículo 21 ao 23, vai dizer assim, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem inseguro, impuro. Torna o homem impuro. Eu errei a palavra aqui, Torna o homem impuro. Por quê? Porque todo pecado, ele começa onde? Na mente do ser humano. Por isso que diz que é do interior do coração que vem. Porque começa com um pensamento aonde a pessoa vai ali alimentando, às vezes até mesmo sem se dar conta. Uma pessoa que não é liberta, que não tem conhecimento da palavra de Deus, ela não vai se dar conta do pecado. Ela não vai se dar conta de que ela está ali, por exemplo, pensando em algo que vai desagradar a Deus, até mesmo porque às vezes não tem nem o temor de Deus no coração. Apesar que os mandamentos do Senhor, de certa forma, eles estão intrínsecos, também há uma consciência de justiça no ser humano, porque o Espírito, ele tem ali a criação de Deus. Então nós temos uma necessidade espiritual que clama por Deus. Por isso que existem muitas pessoas que se convertem, elas falam de um vazio que foi preenchido. Porque o homem clama por Deus, o homem precisa de Deus. Muitos não têm esse entendimento, que precisam de Deus para que venham ter ali aquela, não digo aquela completude totalmente, por quê? Porque a palavra de Deus diz que há uma eternidade. Então nós estamos sempre com aquela esperança lá de um dia podermos estar para sempre com Deus, com o Senhor. E haverá somente uma plenitude real, verdadeira, na glória. Porque aqui nós temos sofrimentos, nós temos momentos ruins, momentos que passamos, por um aperto tão grande, tão difícil, que às vezes nos sentimos sozinhos. Mas Deus está ali conosco todo o tempo. Mas há um sentimento, nos nossos corações, de que muitas vezes também você pode passar por problemas, dificuldades, que não está entendendo nada na sua vida. Mas Deus, Ele olha lá, contempla o cenário todo. Nós contemplamos só um pouquinho. Só um pedaço, e às vezes ali da nossa história, mesmo assim não conseguimos entender. Então, quão grande é a ciência, a sabedoria de Deus, que tudo vê, tudo contempla, tudo sabe, e Ele sabe o melhor para mim e para ti. Muitas vezes é nós que não confiamos nele. Uma vez eu li uma reflexão
agora tá vindo um monte de coisa na memória, eu vou falar o que está na minha mente, né? Porque eu creio assim, que Deus vai colocando, então vamos falando. Veio algo na minha memória que eu li há muito tempo atrás, né? Que às vezes é mais fácil o ser humano ele confiar no outro ser humano, porque, por exemplo, assim, um amigo pede para outro amigo: ah, você me traz essas folhas que eu preciso. Quando um amigo tem confiança naquele amigo, ele vai descansar, né? Ele vai, não, meu amigo vai levar aquilo ali que eu preciso. E nós, muitas vezes, quando pedimos algo para Deus, colocamos na presença de Deus ali um pedido: Senhor, eu te peço, faça isso. Quantas vezes nós não temos a confiança como temos a confiança no ser humano? Quantas vezes nós, né, ali pedimos algo para Deus e daqui a pouco estamos aflitos, estamos ansiosos, estamos ali, né, temerosos. Será que Deus vai me dar? Será que, né, vai acontecer? Será que vai resolver esse problema? E aí, cadê a nossa confiança em Deus? Né? Então, por isso, né, que eu digo, às vezes é mais fácil o homem confiar em algo que ele vê, em algo, né, que está, às vezes, pela consciência humana, talvez mais próximo, que não é a realidade, né, porque o Senhor está pertinho de nós. Mas a percepção humana, né, ela pode ocasionar uma distância de Deus, mas o Senhor, ele está próximo, ele está perto daquele que o busca de todo o coração. Perto está o Senhor. Tenha essa fé no seu coração. Tem algumas pessoas me assistindo aqui: Leandro de Oliveira, Rosemary, Rafael, Jaque Santos. Que Deus os abençoe nesta manhã, nesta madrugada, né? Não é mais madrugada agora, já são quase 7 horas da manhã. Né? Mas então, eu creio que Deus interrompeu um pouquinho desse estudo aqui para falar ao seu coração. Ao coração de você que está assistindo, ou talvez daquele que vai assistir ainda, eu não sei. Mas Deus sabe, porque Deus me deu algo aqui, eu estava lendo, né? E daqui um pouco Deus me direcionou, né, para isto, né? Para falar mais do coração aqui. Então, vamos continuar um pouquinho mais nesse estudo, né, que vai falar do pecado. Vamos citar, né, pecado da soberba, que pode ser definido como um orgulho excessivo. É a tendência de se considerar melhor do que as outras pessoas. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto da soberba é a humildade. Então, né, irmãos que estão me escutando, a soberba foi um pecado, né, que o diabo começou lá no céu, vamos dizer assim. Ele quis ser igual a Deus, superior a Deus. Então daí se origina, vamos dizer, praticamente todos os outros pecados, porque uma coisa vai destrinchando a outra. Então, assim que nós temos um cuidado, né? Por isso que eu digo assim, ó, quando a Bíblia fala de nós guardar o nosso coração, não é guardar o nosso coração só a respeito assim, de não entrar mágoa, de não entrar, né? Não, guardar o nosso coração, eu acho que vai muito mais além disso. Vai também no sentido de nós nos observar, de nós ver se tem algo errado ali, de algum pecado entrando, e nós dizer, não, peraí um pouquinho, a palavra de Deus me diz assim. A palavra do Senhor, ela me orienta assim, ela me ensina de outra maneira. Ela me ensina a humildade, ela me ensina que eu devo me considerar, né, igual ao meu irmão, né, não superior a ele, nem inferior, né, mas considerar que
nós somos todos ali, né, irmãos em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo, né? Considerar que nós somos ali, vamos dizer, juntos, né, o corpo de Cristo. Trazer esse entendimento para nós, porque realmente existe uma batalha, às vezes você pode, né, se sentir inferior, se sentir para baixo, se sentir, né, não, né, ou então pessoas às vezes que também têm, né, a tendência de se achar melhor que as outras pessoas. Isso, né, quando é gerada essa consciência, que eu acho que é só Deus que gera em nós, se tivermos alguma tendência para um lado ou para o outro, sabemos o que a palavra de Deus nos diz, né? Que a palavra de Deus, ela nos diz, Jesus, ele nos disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que aprender com ele, aprender todos os dias, porque ele, quando caminhou nessa terra aqui, muitos dos religiosos que guardavam os mandamentos de Deus, guardavam a palavra de Deus, mas não exerciam misericórdia. Quando as pessoas pecavam, eles apontavam, eles condenavam. E quem somos nós para condenar alguém? Não é verdade. Nós carecemos do perdão de Deus. Sim, a palavra condena. Aquilo nós devemos pregar como eu estou pregando aqui, o que são obras da carne, né? Aquilo que Deus condena, no qual nós sabemos que as pessoas, elas não vão herdar o reino de Deus se elas continuarem enganadas ali, afundadas no pecado. Então nós temos que falar sim. Mas né, agora eu vou falar um pouquinho, eu já vou fugir um pouquinho aqui do estudo, mas eu penso assim, quando nós queremos evangelizar, quando nós queremos pregar a palavra de Deus, é necessário ter uma proximidade maior, né? Porque não adianta eu chegar ali para um pecador, vamos falar de um evangelismo pessoal, eu chegar ali para um pecador e me achar melhor que ele, ou colocar, né, não, eu sou santo, isso aí, né? Muitas vezes é necessário uma aproximação daquela pessoa ali, um entendimento, uma paciência, para que a palavra de Deus, ela vai entrando no coração. O Espírito Santo vai trabalhando, vai fazendo a obra. Então, às vezes é necessário sim, né, uma paciência. Às vezes tem pessoas que não têm paciência para falar e às vezes até, né, a pessoa diz, não, nem quero saber. Né? Acabam se afastando. Então, não é, né, alisar pecado, como se diz, não, vai falar a verdade, mas muitas vezes há diversas maneiras de tu falar uma verdade para uma pessoa. Às vezes tu vai falar uma verdade ali que aquela pessoa, ela recebe assim, né, às vezes não quer nem mais saber da pessoa, porque imagina o jeito que a pessoa fala, né? Então, isso que eu digo, às vezes uma proximidade, ela vai, né, ocasionar assim mais entendimento em como transmitir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso, né? O apóstolo Paulo, ele disse que se fazia de lobo para ganhar os lobos. Então, né, Deus, eu acredito que Deus dá um entendimento, uma estratégia para cada pessoa, porque é válida. Quando nós queremos realmente transmitir a palavra de Deus com o propósito de que Deus nos chamou, de que Deus quer salvar pessoas ainda neste tempo, eu acredito que sim, as estratégias, elas são válidas para que você possa chegar, talvez no seu amigo, no seu vizinho, não sei, e falar da palavra de Deus. Falar com entendimento, falar com graça, falar com paz, né? Falar, muitas vezes, nós temos que ter um entendimento de que a pessoa que está recém ali se chegando, às vezes nem conhece a palavra de Deus, ela não vai vir buscando a presença de Deus. Uma que ela nem tenha consciência do quanto ela precisa de Deus, do quanto ela precisa da presença de Deus. Então é necessário muitas vezes um pouquinho de paciência, porque a pessoa às vezes ela vem, ela quer, né, uma bênção, ela já quer a mudança, ela já quer uma transformação,
Só que o caminho para a transformação exige muitas coisas, né? Exige não somente o conhecimento da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, mas exige também a prática, a aplicação da palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque de nada adianta eu ler aqui, eu li o ensinamento de Jesus para ser humilde, por exemplo, e aí eu não quero aprender com isso que Deus me disse. Não, eu tenho que querer aprender e eu tenho que praticar. Né? Aquilo que eu não sou, eu começo a praticar a palavra, eu começo a buscar, eu começo a aplicar, eu começo a fazer. Porque eu não posso me isentar da minha responsabilidade de ter uma decisão, de fazer o correto, de fazer o certo e procurar fazer o correto. Não. Existe coisas, sim, que há guerras maiores, a qual, né, eu não vou compartilhar experiência nenhuma, não sinto de compartilhar hoje, mas talvez eu possa compartilhar algum outro dia. Experiências que Deus nos dá, experiência de vida, de que muitas vezes, sim, nós precisamos ali chegar na presença de Deus, Senhor, me ajuda, né? Mas faça algo, não se permita você afundar no pecado. Se permita você tomar uma atitude, sair das coisas erradas, para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Vamos entrar no outro tópico aqui, né? Porque senão essa live vai se estender, porque eu amo a palavra, né? E aí eu estudei e eu me vou, né? Me vou falando. Bom, sobre a avareza. A avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta, ela é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. A avareza é o oposto da generosidade. Então a pessoa avareza às vezes não se dá só naquele aspecto ali, de dinheiro, não. Às vezes um apego excessivo ali, né, a algo, né, alguma coisa que a pessoa não compartilha é uma avareza, né? Porque Deus quer que nós nos desvencilhe de tudo aquilo, né, que tira Ele como centro da nossa vida. Eu acredito que a avareza, ela entra também, né, meio que num pecado a respeito de idolatria. Porque uma pessoa que é muito apegada ao dinheiro, ou é muito apegada a algo, não tem nada para eu pegar aqui, tá? Né? Ela passa a idolatrar o dinheiro, ela passa a idolatrar, né, alguma coisa que lhe pertence. Então é algo que Deus não se agrada. E as pessoas que têm essa tendência, né, à avareza, elas têm que lutar contra. Elas têm que ali botar a palavra de Deus, né? Eu até fiz uma anotação aqui que diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aí você pode ler lá em 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Amém? Então é uma verdade, né? O amor ao dinheiro corrompe muito o ser humano. Nós vimos às vezes pessoas até fazendo atrocidades, coisas terríveis por causa do dinheiro, até mesmo se matando uns aos outros. Aonde a corrupção entra, aonde ali, né, a ganância, ela entra, o amor ao dinheiro entra, acabam, né, as pessoas ali se afundando e às vezes ali destruindo a vida até de outras pessoas por causa do dinheiro, mas não do dinheiro, né, do amor ao dinheiro, da maldade que está ali por trás. Porque tem gente às vezes que acha que o dinheiro que é o problema. O dinheiro, nunca vi o dinheiro matar ninguém, né? Nunca vi o dinheiro fazer... Não. O dinheiro colocado na mão de um servo de Deus, uma serva de Deus, se tiver um destino, um propósito que agrade ao Senhor, né? Então o problema não é o dinheiro.
O problema é ali, né, o amor ao dinheiro. Então, muitas vezes, né, as pessoas elas utilizam esse versículo sobre, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, para ter uma crença de miséria, né, uma crença ali de que não pode prosperar, de que não pode ter dinheiro, coisas assim, que tem que ser humilde, que, né, que tem que se acomodar. Não, né? Logicamente, você não vai, né, viver, porque tem pessoas que vivem pelo dinheiro. Elas corre atrás. E o que adianta? É como correr atrás do vento, diz lá no livro de Eclesiastes, né? Como correr atrás do vento. Então, às vezes as pessoas se desgastam, às vezes perdem família, perdem tempo, perdem tantas coisas assim, correndo atrás do dinheiro, né? Então, é algo que prejudica muito, muitas vezes, né? Não condenando, eu sei que tem pessoas que precisam trabalhar, que precisam, né? Às vezes tem que deixar um pouquinho ali, né? Filhos até para trabalhar. É uma necessidade. Mas, né, se pode, né, estar ali com a família, se pode, né, não vai adiantar, porque quanto mais às vezes a pessoa, né, ganha dinheiro, mais a pessoa gasta. Então, às vezes é melhor até ganhar um X de dinheiro ali, investir, vamos dizer assim, numa sabedoria para administrar aquilo ali que já tem e viver, às vezes, melhor do que ganhando rios de dinheiro. Porque, né, quando a pessoa ela ganha mais, ela precisa também ter uma sabedoria maior para administrar. É necessário, né? E isso nós buscamos. Nós temos orientação na palavra, mas também nós podemos buscar o conhecimento de como administrar melhor. Então eu penso, né, que sim, sempre eu penso isso, que existe uma responsabilidade da nossa parte de fazer as coisas certas, de buscar, né, aquilo que é correto. Vamos, né, vamos agilizar porque o tempo está passando. Bom, aí o tópico 3 sobre a inveja. A inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias e é incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória de outra pessoa representasse uma perda pessoal. O oposto da inveja é a caridade, o desapego e o altruísmo, né? Então, a inveja já é o pecado tipo, né, relacionado ao ciúme ali, que a pessoa às vezes fica olhando para o outro, né, comparando, se sentindo mal pelo sucesso do outro, vamos dizer assim, né, como eu li aqui. Então, Deus não se agrada disso, né? Deus, ele quer que a pessoa ela coloque a palavra de Deus e ela não tem uma atitude dessa. Se ela tiver uma tendência para este pecado, porque existe sim uma tendência de pessoas ali, né, que talvez pela experiência de vida, pelo sofrimento, não vou entrar porque, né, eu não entrei num estudo assim para falar com propriedade, mas, né, eu sempre digo assim, quando tem uma tendência a determinado pecado, procure ali orientação na palavra de Deus e trabalhe isso dentro de você, né? Trabalhe para que você possa sobressair pela força da palavra de Deus. Então, eu vou, né, completar aqui, ó, diz assim, ó. Há muitas passagens bíblicas sobre a inveja. Uma das mais importantes é aquela que narra o primeiro homicídio, lá no livro de Gênesis, capítulo 4. No Antigo Testamento, lemos que Caim matou o próprio irmão, porque Deus havia apreciado mais o sacrifício feito por Abel. Portanto, de acordo com a Bíblia, o vício por trás do primeiro homicídio é a inveja. Em 1 Pedro 2, versículo 1, há uma advertência sobre a inveja, que fala assim, ó, livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência.
1 Pedro 2. Então a palavra de Deus, ela tem a orientação que nós precisamos para viver. Então se há no seu coração isto, né? A palavra de Deus para você hoje é: livre-se da maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. Trabalhe o seu coração, peça a Deus ajuda para que você possa sobressair, vencer e ter a alegria de ver o teu irmão, a tua irmã prosperando, né? Sendo bem-sucedido em várias áreas da sua vida, que você possa ser um apoiador, possa ser um intercessor. Pratique a intercessão, a oração, pratique o amor, e assim você vai conseguir vencer, né? Porque não adianta eu vir aqui, meu irmão, eu tenho esse pensamento assim, não adianta eu vir aqui te acusar, te atirar pedra, fazer como o fariseu, começa a te atirar pedra porque você peca, porque... Não, eu estou trabalhando aqui, né, dentro da palavra de Deus, trazendo uma orientação para que você tenha consciência, porque muitos não têm a consciência que estão pecando. Muitos não sabem nem o que é o pecado e o que é, né? Tem muita gente que não sabe o que é o soberba, a avareza. Não sabe. E aí eu pergunto, será que essa pessoa, ela sabe que isto às vezes está ali atrapalhando o seu coração, o seu interior? E Deus quer tirar? Então, primeiro passo, trazer a consciência. Segundo passo, aplicar a palavra de Deus ali, orar ao Senhor e pedir: Senhor, me tira essa dificuldade que eu tenho. Me ajuda, Senhor. É assim. Eu creio assim, que Jesus, Ele quer uma mudança de vida. Ele sempre ensinou para que houvesse uma mudança. E muitos daqueles qual Jesus confrontou, eles não queriam uma mudança. Eles achavam que eles já sabiam a palavra, eles já sabiam a lei, mas eles não olhavam para dentro de si, não olhavam para o seu interior que estava ali sujo. Estava como sepulcro caiado. Sepulcro caiado, Jesus chamou eles. Porque, né, eu vou começar aqui na autoridade, daqui a pouco eu tenho que dar uma controladinha, às vezes, né, aí eu começo numa autoridade a gritar, não dá, né? Eu sei que às vezes, né, principalmente pessoas ali que estão iniciando na caminhada, nós temos que ter esse discernimento também para transmitir a palavra de Deus. De saber que é necessário, às vezes, ali, né, nós, nesse sentido, o nosso eu diminuir, deixar o Senhor crescer. Deixar o Senhor falar, deixar o Senhor trabalhar. Glória a Jesus, aleluia. Porque o Senhor quer limpar corações. O Senhor quer tirar o pecado, quer tirar aquilo que muitas vezes te atrapalha de ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. Oh, aleluia! Mas para isso é necessário você ter o conhecimento da palavra de Deus. Você saber o que é que está te separando do Senhor. Porque a palavra de Deus, Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Glória a Jesus, aleluia, meu Deus. Há uma presença do Senhor aqui. E eu creio, há uma presença de Deus aí onde você está. Oh, aleluia, glória a Jesus. Quando eu comecei a pregar sobre o pecado, quando eu comecei a pregar para tirar as coisas erradas, você não tem ideia do que o inimigo trabalhou e tentou, porque o inimigo tenta barrar. Porque o inimigo é o único interessado que não haja uma mudança na tua vida. O inimigo é aquele que é interessado em te derrubar, em te ver no chão. Mas Jesus não. Jesus quer te levantar. Jesus, ele não te confronta, ele não te fala as coisas ali de ensinamento para te ver no chão, para que você fique aí se sentindo mal, se sentindo errado. Não. O Senhor te fala para que você venha se levantar e ter uma mudança. Para que você possa olhar para você e reconhecer, sim, que é pecador, mas que você tem a graça de Deus,
o favor de Deus para que venha se levantar, tomar uma atitude de mudança, uma atitude ali de dizer, Senhor, eu vou ter a tua presença, eu vou tirar isso aqui que não te agrada, Pai, eu vou tirar a soberba, eu vou tirar a avareza, eu vou tirar a inveja, eu vou tirar essa ira, eu vou tirar essa luxúria, eu vou tirar essa gula, eu vou tirar essa preguiça e eu vou fazer a tua vontade, Deus. Primeiro passo começa com uma consciência, com a decisão de fazer aquilo que é correto. E aí você vai trabalhando ali, aplicando a palavra de Deus na tua vida e Deus vai te capacitando, porque o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas é como eu te falei, é necessário você ter a consciência do pecado e é necessário você ter o conhecimento da palavra de Deus. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai aplicando ela e vai retirando aquilo que não tem comunhão com Deus de dentro do seu coração. Oh, aleluia! Vamos continuar aqui, irmãos, porque senão eu vou me empolgar aqui, né? O pecado da ira. Ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. O oposto da ira é a paciência. Há muitas passagens bíblicas que abordam o vício da pessoa irritadiça, furiosa ou violenta. É o que se vê, por exemplo, no versículo de Provérbios. Provérbios 15, 18 nos fala assim a palavra de Deus. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, quem tem a paciência é um apaziguador, é um pacificador, aquele que promove a paz. Então, quando nós temos essa tendência, talvez, né, alguém tem essa tendência ao pecado da ira, vai começar a aplicar a palavra de Deus, vai começar a pensar, olha o que a palavra de Deus está me dizendo. Em Salmos 37, versículo 8, diz assim, ó, há conselhos importantes para as pessoas raivosas, né? Você vai ler lá no Salmo 37, versículo 8, diz assim, ó, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva o mal. Então, todo o ensinamento que precisamos está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a vencer o pecado. A palavra de Deus nos ajuda a nós caminhar ali na presença de Deus e a nós nos alinhando de acordo com a vontade do Senhor. Vamos correr um pouquinho porque as horas estão passando, né? Sobre o pecado da luxúria. O pecado da luxúria, lascívia ou libertinagem é o pecado associado aos desejos sexuais. Esse pecado tem a ver com o abuso do sexo, a busca excessiva do prazer sexual. O oposto da luxúria é a pureza. As passagens bíblicas que tratam desse pecado, uma das mais incisivas é a que está em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Gálatas 5,19. Então, a Bíblia ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Tem conhecimento na palavra de Deus. Tem orientação na palavra de Deus. Vamos gastar o nosso tempo buscando essa orientação para que nós venhamos alinhar a nossa vida de acordo com a vontade, com a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa, muitas vezes, nosso coração, diz a palavra de Deus, que ele é enganoso. Nossa vontade nos distancia, muitas vezes, de Deus. Mas, quando nós temos conhecimento da palavra do Senhor, isso nos aproxima de Deus. Nos aproxima, porque nós vamos ter um desejo no nosso coração de buscar mais ao Senhor. De nos corrigir mais, de nós chegar mais pertinho de Deus. Porque o propósito de Deus, como eu disse, é que você conheça a palavra de Deus, não fique ali se sentindo um derrotado, não. Se você viu o pecado ali, diga, Senhor, eu vou lutar, eu vou vencer.
porque o Senhor garantiu vitória na cruz do Calvário. Quando João Batista viu Jesus, ele disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É nele que há salvação. Então, quando nós precisamos, a quem vamos recorrer? Senão a Jesus, aquele que tem a palavra de vida eterna. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, se você tem uma dificuldade nesta área da luxúria, em área aí de imoralidade sexual, peça ajuda a Deus. Não faça aquilo que é errado, não ande nas obras da carne, mas a palavra de Deus orienta, andai em espírito. Oh, aleluia, glória a Jesus. Deus tem levantado neste tempo e levantará muito mais pessoas, profetas de Deus, que falem realmente da palavra de Deus, que falem a palavra que leva para o céu. Oh, glória a Deus. Vamos aqui, irmãos. Pecado da gula. A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Este pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. O oposto da gula é a moderação. Em Provérbios 23, 20 ao 21, há um conselho aos que querem se manter distantes da tentação da gula. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados, os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Conselho lá no livro de Provérbios 23, 20 ao 21. Então nós sabemos aí que o pecado da gula, ele leva sim até mesmo, vamos dizer, a doenças, a prejudicar a própria saúde, a prejudicar o corpo físico, porque comer em excesso vai sim lhe gerar problemas. É necessário essa consciência dentro da palavra de Deus, né? Principalmente aí, às vezes eu vejo as brincadeiras, os cristãos gostam de comer, né? Sim, você vai se reunir, você vai comer, mas nunca se exceder. Tem gente às vezes que, né, fica ali passando mal de tanta comida que come. Então é necessário uma moderação. É necessário um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E na área da comida também. É necessário ter um equilíbrio. Às vezes a pessoa precisa ter um cuidado na saúde também. Não pode, né, comer açúcar, comer uma determinada coisa para o bem da sua saúde. Então é necessário ter essa consciência dentro da palavra de Deus, que precisa sim dar uma atenção para a sua saúde, para que você venha ali né, bem, tá com o seu corpo físico bem. Faz parte da tua responsabilidade cuidar de ti, cuidar do teu corpo físico, cuidar da tua saúde física, faz parte da tua responsabilidade, né? Faz parte ali de você fazer algo. Não vai esperar, né, orar, Senhor, vem aqui, Pai, né? Faz eu não comer. Não, aí não, né, irmão? Né? Não, né? Há coisas que nós temos que ter a consciência que nós temos que tomar decisão. Não, vou me alimentar mais saudável, preciso comer frutas, preciso ali, né, comer verduras, comer legumes. É uma consciência ali, né, que nós temos que procurar ter, sim, para que nós venha a ter uma vida saudável, né? E a gula, eu que vou completar algo aqui, né, de mim, que eu pensei que eu não anotei. Mas eu acredito assim, ó, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia. Então eu penso assim, ó, do que nós temos nos alimentado? Temos nos alimentado da palavra de Deus? Ou será que o nosso alimento tem sido só ali um celular, uma TV? Porque quantos cristãos nos dias de hoje estão se alimentando de novela, estão se alimentando, né, de coisas aí bem ruins? E se falar, ficam até bravos, né? Mas eu vou falar. Eu vou falar.
né? Pessoas que estão olhando novelas profanas ali, concordando com imoralidade, concordando com pecado, concordando sim. Porque se o pecado começa na mente, como nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos ali, né? Que é do interior do coração do homem que vem os maus pensamentos. Aí eu te digo, olha uma novela lá que está incentivando a traição, vamos dizer, incentivando, né? Porque está mostrando ali, e muitas vezes está o irmão cristão lá torcendo, isso mesmo, fica com ela, fica com ele, não sei o quê. Eu te digo, o que tem edificado a tua fé? Do que tu tens te alimentado a tua mente, alimentado o teu coração? Meu Deus. Que o Espírito Santo possa te tocar e possa te convencer de que isso não faz bem para você. De que isso muitas vezes pode dar-lhe uma brecha para o inimigo lhe atacar. Não faça aquilo que desagrada a Deus. Não concorde com aquilo que desagrada a Deus. Você pode olhar para mim e dizer talvez, mas que isso, irmã, isso é demais. Irmãos, nós temos que nos conscientizar. Estes são os últimos tempos. Nós vamos perder tempo olhando uma bobagem na televisão. Olhando algo que não edifica. Vamos procurar edificar a nossa fé. Olhar coisas que agradem a Deus. Olha então uma série, algo que passa ali de Bíblia, um filme evangélico, algo que vai te edificar, que vai te trazer mais próximo da presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Vamos para o último então, né? Para o último aqui, quase encerrando essa live. 7, a preguiça. A preguiça é a falta de vontade ou de interesse em atividades que exijam algum esforço, seja físico ou intelectual. Ela pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, a força de vontade e a ação. Lá no livro de Provérbios, capítulo 13, do versículo 4, nos diz: o preguiçoso desejo nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Provérbios 6,6 nos fala: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Oh, glória a Deus! Eu já observei as formigas. Eu tenho uma coisa para falar a respeito das formigas, né? Eu, desde criança, eu olhava elas trabalhando ali, né, e fazendo. E às vezes eu batia numa. Quando eu batia numa, ela ficava ali, né, não morria, quase morta. Eu ficava olhando ali, né, por que essa formiga não morreu? Aí vinha outra formiguinha, vinha uma, às vezes vinha duas, e mexia. Mexia com as patinhas nela ali. Eu digo, daqui um pouco a formiga se levantava e seguia andando de novo. Daí eu descobri que existe formiga médico também. A formiga, além de cortar a solinha ali e trabalhar, tem uma formiga formada em medicina. É uma brincadeira aqui, né? Mas é real, né? É real. Eu já fiz esse teste depois de adulta também, tá? Se você machucar uma delas, a outra vai lá ajudar. Eu digo, que coisa linda! Nós temos que seguir o exemplo da formiga, né? De não ser preguiçoso, de trabalhar, né? De estar ali pronto para agir e pronto para ajudar também. Pronto para auxiliar, pronto para servir. Oh, glória a Jesus! Pronto para servir, porque assim Deus nos chamou, né? Como eu li lá no início sobre o pecado da soberba, de nós nunca se achar um melhor que os outros. Se nós, né, perceber algo disso no nosso coração, vamos tirando, vamos, né, dizendo assim, Deus me limpa, Deus me ajuda, porque na presença de Deus nós somos ali iguais, né? A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não, ele não faz acepção de pessoas. Sim,
né, os parâmetros de Deus, como eu já vi até um pregador falando, para usar pessoas, é necessário alguns requisitos, é necessário ali um processo de Deus na vida de uma pessoa, é necessário a pessoa às vezes mais submissão daquela pessoa, né? A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Então nós temos essa consciência sim, de que ali para Deus instrumentalizar uma pessoa, né? É necessário sim conhecimento da palavra, é necessário ali a pessoa passar pela olaria de Deus. Então, isso muitas vezes não torna melhor a pessoa, né? Eu digo assim, da pessoa se sentir, não precisa, né? Porque quanto mais alto, às vezes, Deus leva a pessoa, mais ela serve. Olha o exemplo de Cristo Jesus. Lavou os pés dos seus discípulos, né? Então, eu digo assim, a visão, às vezes, né, das pessoas, elas ficam equivocadas. Elas acham, né, porque eu quero ser isso, e quando ser isso, né, ficam ali imaginando coisas que não, né? O que nos orienta a palavra de Deus? Vamos, né, refletir naquilo que diz a palavra de Deus para nós. Como eu disse, diz Jesus, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Digo, Senhor, eu quero aprender todos os dias contigo, Senhor. Todos os dias contigo, Jesus, eu quero aprender. Oh, glória a Deus. Eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler, né? O cristão, ele tem um discernimento. Quando ele conhece a palavra do Senhor, ele passa a ter um discernimento maior das coisas. Então, ele, tendo esse discernimento, com certeza, ele vai saber diferenciar quando alguém fala, né? E às vezes fala e faz ao contrário. Aí a respeito aqui que eu anotei, né, da hipocrisia, que é o que nós sim temos visto no nosso tempo. Temos visto muito. Muitas pessoas estão falando o que é certo, o que é correto, o que é justo. E não é de hoje, porque lá na época de Jesus, quando Jesus confrontou fariseus, né, Jesus ele também falou: fazei tudo o que eles estão dizendo, o que eles estão falando, mas não andai como eles andam. Triste isso, né? Muito triste. Porque quando nós cremos verdadeiramente na palavra, quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, no mínimo, nós temos que querer andar como ele andou. No mínimo, nós temos que querer fazer o que é correto, o que é justo. Pode ser, como eu disse, sim, que você tem alguma dificuldade em alguma área, talvez em alguma dessas áreas que eu falei sobre o pecado. Você vai pedir auxílio de Deus. Porque Jesus, ele não está para te condenar. Ele está ali, né, com aquela pessoa que está disposta a vencer o pecado, a vencer aquilo que é mal, a tirar o engano, a tirar a impureza do coração. É isso que Jesus quer neste tempo. Jesus não quer te apontar, te tirar no chão, te ver triste, te ver sofrendo, muitas vezes por causa de um pecado. Não, Jesus quer que você se levante e busque libertação. Busque ajuda, se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda de alguém de Deus, alguém que ore, alguém que intercede, alguém que te ajude na batalha para que você possa vencer o pecado. Porque Jesus, ele nos dá autoridade, ele nos dá graça, ele nos dá poder. A palavra de Deus diz que ele não nos deu espírito de temor, de covardia. Mas o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá poder. Oh, glória a Deus! Louvado seja o Senhor por tamanha graça e misericórdia que nos concede, né? Coisa boa! Nós temos o conhecimento, a graça, a presença de Deus em nós. Oh, aleluia, Jesus! Glórias a Deus! Deus é muito bom para conosco, né? Mais uma vez eu peço, ore sempre pela minha vida, pela minha família. Porque nós temos sim nos disponibilizado ao Senhor, verdadeiramente todo o coração. Porque eu digo assim, a obra que Ele começou em nós, Ele há de completar até o último dia. Porque eu creio que já estamos vivendo os últimos dias. Aleluia! Quem espera este dia da igreja ser arrebatada ainda. Quem espera a volta de Jesus pode glorificar o nome dEle.
Glórias a Deus. Então é isso, irmãos, né? Trazendo esta consciência de que sim, o cristão sabe diferenciar a falsa humildade. Aquela, né, que muitas vezes é dita até em palavras. Eu já vi muitas pessoas, né, dizer, não sou merecedor, ai, né, tarará. Mas as atitudes falam o contrário. As atitudes testemunham contra a própria pessoa. Isso é dar um mau testemunho. Quando falamos algo, né, e não tem, fizemos ao contrário. Fica feio, acho que para a própria pessoa ali, né, a pessoa ali, se não se dá conta, né, esperamos que a pessoa ainda, né, seja confrontada pela palavra do Senhor e tenha uma atitude de mudança. É assim que eu penso, né? Não de condenar aquela pessoa, não, mas que aquela pessoa orar, interceder por ela, que ela venha ter uma atitude de mudança, uma consciência da palavra do Senhor, né? É nesse sentido que eu penso. Porque eu às vezes fico um pouco triste quando eu vejo as pessoas ali batendo, falando, vamos falar contra o pecado, parará, e não dão uma esperança para aquela vida que muitas vezes está caída, está afundada no lamaçal do pecado. Eu penso, essa pessoa nunca teve no lamaçal de pecado? Essa pessoa nunca precisou ser ajudada para hoje se achar melhor daquele que está lá, afundado? Muitas vezes querendo se libertar, mas não tem força? Vamos orar, vamos interceder, igreja. Vamos falar sim a verdade, mas não para humilhar as pessoas e tirar elas fora da presença de Deus. Não, porque a palavra de Deus ela não vem para isso. A palavra de Deus ela vem sim para ser proclamada a verdade e para confrontar, mas não para não dar uma esperança para aquela vida que está precisando de uma esperança. Porque a única esperança que ela tem é Jesus. Qual é a outra esperança que ela tem? Nenhuma. É Jesus a nossa esperança viva. É a palavra de Deus que é viva e eficaz na nossa vida. Capaz de entrar e transformar o ser humano. Glória a Deus. Que Deus te capacite a ter esta palavra. Palavra que levanta, palavra com discernimento, com autoridade, para poder levantar vidas. E não desesperançá-las mais e tirá-las fora da presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Né? Então é isso, né, irmãos? As nossas atitudes, elas são muito importantes. Nós temos que ter essa consciência não só quando estamos ali na presença de outro, não. Quando nós estivermos sozinhos dentro da nossa casa. Dizer, Senhor, eu quero, sim, mais proximidade contigo. Eu quero ter essa consciência de estar pertinho de ti, Jesus. De estar em comunhão contigo, Pai. Coisa linda nós poder ter esta comunhão com Deus. Né? O falso evangelho vai dizer, muitas vezes, que é falsidade você abraçar alguém que lhe fez o mal. Mas Jesus disse, orai pelos os que perseguem, os que te perseguem. Então, se você vê muitas vezes aquela pessoa lhe fazendo mal, aquela pessoa às vezes carece de misericórdia. Aquela pessoa às vezes não é liberta. Aquela pessoa às vezes precisa de ti. Precisa que você se levante como uma diferença, como um diferencial, como luz, como sal desta terra. Então que você possa se levantar, abraçar, porque às vezes aquela pessoa ali que está sendo grossa com você, que está ali, ela precisa de um abraço. Ela precisa da presença de Deus. E você que tem a presença de Deus, tem essa consciência, dá esse abraço. Talvez quem está de fora, que sabe ali que aquela pessoa está contra você, vai dizer, aquele lá é falso. O que o ser humano achar não importa. O que importa é a tua consciência para com Deus. O que importa é a tua atitude para com Deus. E Jesus manda nós amar os nossos inimigos.
que não é fácil. Eu não estou aqui para te dizer, eu faço, eu pratico. Não, mas eu tento praticar aquilo que Jesus ensina. Porque tem muita gente dando desculpa para Jesus. Dizendo, não quero, não, né? Botando 1001 empecilhos para não cumprir a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Mas é o contrário. Nós temos que absorver a palavra de Deus e dizer, Senhor, me ajuda aqui. Eu quero cumprir aquilo que tu me ensinas. Assim nós vamos prosperar. Porque aquele que obedece à palavra prospera. Quer prosperidade na tua vida? Obedeça a palavra de Deus. O falso evangelho vai dizer que você precisa mostrar algo que você não é. Sem te instruir o que você deve se tornar. Qual é a tua identidade como filho, como filha de Deus? O que você objetiva se tornar na presença de Deus, com a presença de Deus? Né? São perguntas que eu deixo para você refletir no dia de hoje, desta live. Porque de nada adianta nós mostrar algo que não somos. Nas redes sociais aqui, muitas vezes nós mostramos, né? Alegria, felicidade, paz. Tem muita gente que mostra que está lutando, que está na luta, que está na prova, está mostrando ali, às vezes até para, sabe, para ter aquela força ali, às vezes, olha, diga, não, vou confundir o inimigo, eu vou, né, ali dizer assim, ó, Senhor, estou bem, estou criando uma consciência ali que eu estou bem. Glória a Deus, você está na luta, Deus está com você, Deus está contigo, você está criando essa consciência com um propósito bom. Mas se há um propósito ali de mostrar, vou mostrar para todo mundo, não sei o que, né? Não precisa, né? Não precisa. Não há necessidade disso. Eu digo assim, né? Eu antes não gostava de compartilhar nada em redes sociais. Não gostava. Na verdade, né? Tinha algumas coisas que eu compartilhava, né? Fotos, coisas assim, compartilhava tudo. Mas principalmente em tempo real, assim, eu digo, não vou compartilhar. Porque muita gente vai... Agora eu compartilho bastante coisa. Eu digo, quero se incomodar com a minha alegria, que se incomode. Vou compartilhar tudo, né? Oh, glória a Deus. Mas eu acho também que o cristão, ele tem que, né, testemunhar daquilo que é bom. Ele tem que compartilhar coisas boas. Aí imagina, a gente vê na rede social tanta coisa ruim sendo compartilhada, né? Tantas coisas ruins às vezes sendo compartilhadas. Vamos compartilhar coisa boa, vamos compartilhar a palavra, vamos compartilhar, né, que nós vamos numa pizzaria, vamos compartilhar coisas boas, que não afeta ninguém. Não, né? Que ali, pelo contrário, nos traz às vezes uma consciência de uma união em família. Olha o propósito, né? Qual é o propósito daquilo que a gente mostra? Né? Se há um propósito bom, puro, é agradável ao Senhor. Coisa boa, né? E eu sou grata a Deus pela obra que Ele fez na minha família, na minha casa, na minha vida. Porque se no momento de luta, meus irmãos e irmãs, no momento de dificuldade, eu digo assim, ó, são poucas pessoas que muitas vezes querem te estender a mão, te ajudar, te auxiliar, né? E te socorrer, não, às vezes é só Jesus que tu tens. Só Jesus para te socorrer. Eu preciso finalizar essa live urgente, meu Deus. Eu vou orar aqui com vocês, né? E peço, orem por mim, por favor, né? Porque eu tenho muito propósito de Deus no meu coração. E eu sei que eu tenho que me acalmar, me tranquilizar, esperar todo o direcionamento do Senhor. Senhor, me dá paciência, me dá graça para que eu ande no teu caminho, segundo a tua vontade. Essa é a minha oração para Deus. Vamos orar ao Senhor, então, que eu preciso finalizar para levar minha filha na escola. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, qual o Senhor nos dá de aprender mais da tua palavra. Porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo da tua palavra, Senhor.
Eu te dou graças, te agradeço por tudo, Jesus. E te peço, toca cada coração. Aqueles que escutarem da tua mensagem, que não é a minha mensagem, mas a tua, Pai. A tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é eficaz. Fica com cada vida, abençoando cada lar, cada família, cada propósito que é o Senhor que tem colocado, cada projeto que é o Senhor que tem colocado nos corações. Sejam executados para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Assim eu te peço, Senhor, nos edifica cada vez mais, que possamos ser tua igreja nesta terra, sermos salvos, sermos luz e andarmos no caminho da tua verdade. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço nesta manhã. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe essa live se você acha, né, que essa live deve chegar a mais corações. Compartilhe, né? Eu vou estar disponibilizando no Stories depois o link da parte do audiobook do meu livro, né? Uma partezinha só, né? Uma partezinha meio que melancólica ali, mas tem exortação no meio do livro, né? São 5 capítulos, se não me engano, são 5 capítulos. Depois eu vou comentar um pouquinho dos tópicos, tá? Mas fica para uma próxima. Deus abençoe. Ficam na paz do Senhor Jesus. E não esqueçam de orar por nós e eu vou orar por vocês também. Em nome de Jesus. Fica na paz de Deus.